Hoje vamos falar sobre mensagens subliminares de filmes, desenhos e séries. Mas calma, antes de você querer sair do vídeo, eu vou te explicar que isso é algo positivo. Claro, em alguns casos. Mas nesse caso que eu vou mostrar para vocês hoje, é algo que o sistema nos mostra de uma forma oculta, em uma forma subliminar, para que você ache que é só algo da imaginação, mas não é. E eu vou te provar isso. Eu vou pausar aqui o vídeo e vou te mostrar um trechinho do filme de Aladdin, para você prestar atenção e ver como os filmes, os desenhos e séries estão interligados com mensagens que o sistema quer nos mostrar, mas só quem entende é quem tem um conhecimento aprimorado nesse assunto. Moleque, olha, eu só consigo tirar você dessa se me fizer um pedido. Tem que pedir isso. Anda, acorda. Ok, tenta formar a frase eu desejo. Vai, caramba. Acorda. Tem que pensar. Vai. Pensa. Ok. Eu não sei se vai dar certo, mas vale tentar. Eu, Aladdin, em posse total de minhas faculdades mentais, declaro que meu segundo desejo é não morrer afogado. Tomei a liberdade de pôr a data de ontem. Espero que não se importe. Bom, é isso. Vamos lá. Vai, cara. Abre o olho. Vai. Por favor, anda. Acorda. Vai. Por favor, acorda. Não podia ter feito isso do outro lado, parceiro. E aí, cara? Valeu, gênio. Sem problema. Eu tava lá passeando. Falou que não fazia favores. Eu não... E que não fazia amizades. Na real, te custou um desejo. Tanto faz o que custou. Salvou a minha vida. Salvou. E é importante que saiba que foi um trabalho em equipe. Antes de continuar com o nosso vídeo, eu quero que vocês coloquem aí no comentário se vocês entenderam alguma coisa. Se vocês entenderam alguma mensagem aí nesse trechinho do vídeo de Aladdin. Se vocês entenderam o que ele quer dizer, antes de eu dar a explicação. Porque isso é muito importante para saber como é que está seu nível de conhecimento. Eu já consegui entender muitos filmes e hoje quando eu volto, faço reprise de filmes como Matilda, A Cabana, da Lei da Atração, que é O Segredo, e entre outros filmes, né, a Matrix. Hoje, quando eu assisto esses filmes, com o entendimento que eu tenho hoje, gente, abre um leque para mim, porque o entendimento é outro. Quando eu assistia esses filmes lá no passado, sem conhecimento algum, eu não entendia nada. Talvez vocês estejam como eu estava no passado, mas hoje eu vim aqui abrir os olhos de vocês. Por quê? Essa parte do filme é uma parte muito interessante. E esse filme do Aladdin, gente, ele tem mensagens subliminares, positivas, do começo ao fim. Se eu fosse pegar vários trechos do filme de Aladdin para falar para vocês, explicar para vocês sobre o sistema, muita coisa que o sistema mostra aqui através desse filme, gente, eu acho que eu faria uns 20 vídeos aqui pro YouTube, tá bom? O que eu quero dizer para vocês? Esse trechinho que eu coloquei é justamente um trechinho muito legal e é o que eu ensino para os meus mentorados, para os meus alunos. O que? Ele vai, o Aladdin vai, ele é jogado, na verdade, né, nesse trecho lá no oceano, e ele está amarrado.
Só que junto com ele cai também a lâmpada mágica. O que que acontece? O filme do Aladdin, ele retrata do menino que acha essa lâmpada, né? E quando ele mexe na lâmpada, sai um gênio. E esse gênio fala para ele que ele tem 3 pedidos, ele pode fazer 3 pedidos. Se você for analisar lá o começo do vídeo, do filme, tem esse trechinho que fala assim, ó, que ele tem que ser específico no desejo dele. No início, quando ele começa a falar o que ele quer, ele fala que ele quer ser príncipe, ou é rei, mas é príncipe, ele tem que ser príncipe de um lugar lá. Só que no começo, ele fala assim pro gênio, eu quero ser príncipe. Só que o gênio fala para ele, você precisa ser mais específico. Porque o gênio falou assim, aí o gênio vai e mostra para ele, eu posso te transformar em um príncipe. Ele só se vestiu em um príncipe. Só que ele tinha que ser mais específico, eu quero ser príncipe de tal lugar, assim, assim, assim. E ter tantas coisas, possuir tantas coisas, e por aí vai. Por que o gênio fala isso nesse trecho do filme? Porque todos os nossos pedidos, tudo aquilo que a gente deseja, a gente tem que ser bem específico. E isso faz parte do sistema universal. Quando a gente quer pedir algo para Deus, a gente tem que detalhar. Vou dar um exemplo para vocês. Uma certa vez eu estava assistindo também um vídeo no YouTube falando sobre essa questão de detalhar o seu pedido. E aí eu estava ouvindo um pastor que ele estava falando que ele implorava para Deus dar uma bicicleta para ele e uma escrivaninha, porque ele fazia a obra, ele andava muito a pé, ele visitava as pessoas, ele andava a pé e ele só queria uma bicicleta, ele não queria nada demais. Aí uma certa vez ele foi questionar para Deus o porquê que Deus não respondia se ele era tão fiel, se ele era tão dedicado à obra. E aí Deus falou para ele por que ele não era mais específico, porque existiam vários tipos de bicicleta no mundo, vários modelos. E por que ele não era específico na cor, no jeito que ele queria, no modelo? Porque a gente sabe disso, que existem vários modelos. E sobre a escrivaninha também, ele tinha que falar o detalhe da escrivaninha, porque não adianta você só falar, eu quero isso. É igual quando eu fui comprar meu óculos. Eu escolhi a armação, gente, com um detalhe que me fez bem. Talvez para uma outra pessoa com um modelo de rosto diferente não fique legal. Então, se eu não souber escolher o meu pedido, fazer o meu pedido correto, vai vir errado. Vou contar um segredo aqui para vocês. Quando eu vou em alguma padaria, que eu tô com fome, assim, com a vontade de comer um misto quente, eu gosto de comer misto em padaria, gente, é uma coisa de doida. Eu não gosto de comer misto caseiro, porque eu acho que é diferente. Enfim, gente, eu sempre tomava na minha cara no começo, porque eu sempre esquecia desse detalhe. Eu não gosto de pão francês, eu só gosto de pão doce, tá? E eu gosto do pão bem prensado mesmo. E não são todas as padarias que fazem isso. Gente, sempre eu chegava toda animada na padaria e pedia o tal do misto quente. O que acontecia comigo? Eu ficava frustrada, mas eu falava assim, o erro é meu, porque eu não especifiquei o que eu queria. O que eu fazia? Ia lá, pedia, moça, me dá um misto quente. A moça ia lá, trazia. Vinha no pão francês e vinha assim prensar. Gente, eu ficava tão frustrada, porque aquela vontade, a minha mente, ela já trazia aquela cena do pãozinho francês naquele pão de hambúrguer. De hambúrguer, não. Pode até ser pão de hambúrguer, que eu já pedi em padarias que não tem pão doce. Mas tipo aquele pão de cachorro quente. E eu pedia o pão assim. Quando eu pedia nas padarias, quando eu comecei a despertar para isso, quando eu pedia, nossa, era maravilhoso. Mas quando eu não fazia o pedido correto, eu não detalhava como é que eu queria, eu ficava frustrada. Porque a minha mente, ela já me trazia o jeito que eu queria. Ela já sabe como é que eu funciono, ela já sabe as coisas que eu gosto. Eu já imaginava aquele pão prensadinho doce quando vinha pão francês. Ai, gente, era tão decepcionante. Mas depois que eu aprendi a detalhar os meus pedidos, sai de baixo. Mas vamos lá para adiantar o nosso vídeo. E o que eu quero falar com vocês sobre o vídeo de hoje, o trechinho que eu coloquei hoje. Aí Aladdin vai lá, cai no mar e ele não consegue esfregar a lâmpada para chamar o gênio, né? Mas o que acontece? Ele só encostou.
Ele encosta lá a mão na lâmpada e Aladim sai. O gênio sai da lâmpada. O que aconteceu? O gênio ficou desesperado. Por quê? Gente, isso aqui é uma mensagem milenar. Isso aqui que eles querem mostrar para vocês é uma mensagem milenar. Por quê? Há mais de 2.000 anos atrás, é você mesmo, assinou um contrato com Deus. Aí você vai até se espantar agora. Eu assinei um contrato com Deus? Como assim? Você assinou um contrato com Deus. Sabe como? Quando Deus fez lá a criação, Deus criou tudo, mas ele fez algo que passa despercebido na vida de muita gente. Muitas das vezes a gente usa isso como algo negativo para a nossa vida, mas isso é algo positivo para a gente. Só que o sistema nos faz enxergar como algo negativo. O quê? Que contrato foi esse? O contrato que Deus fez com você, que você tem um livre-arbítrio. E o seu livre-arbítrio te traz o compromisso de tudo que você quiser. Você tem que pedir. Existem muitas situações de pessoas boas, maravilhosas, que estão vivendo situações horríveis. Por quê? Porque elas não sabem pedir, elas só reclamam. Elas não pedem, elas reclamam da situação, elas não pedem para melhorar. Aí o que acontece? Você assinou esse contrato com Deus. E lá no vídeo, o gênio fica bem desesperado, porque ele fala assim, ó, ele é bem específico e fala assim, ó, você tem que fazer o pedido para eu te salvar. Olha que legal. É a mesma coisa de Deus falando para você. Você tem que fazer o seu pedido para eu te ajudar. Só que a gente deixa isso despercebido, a gente esquece que a gente tem que pedir. Aí sabe o que o nosso consciente fala pra gente, o nosso subconsciente, com as crenças que a gente carrega? Ai, Deus já sabe o que eu preciso, eu não preciso falar. Mas aí você esquece do seu contrato, do contrato que você fez com Deus. De que se você quiser alguma coisa, você tem que pedir. E aí o que acontece? Vamos caminhando para o vídeo. E aí o gênio faz um contrato. Olha que sacada, gente. Essa sacada é de milhões. Olha que sacada. O gênio faz um pedido, faz o contrato lá. E olha que, se você voltar um pouquinho aí no vídeo, você vai ver. Quando vocês assistirem de novo, vocês vão perceber isso tudo que eu tô falando para vocês. O gênio fala assim, ó. Quando ele salva o Aladim, ele fala assim, ó, eu só coloquei com a data de ontem. Gente, essa é outra sacada maravilhosa. Por que uma sacada maravilhosa? E é algo, um ensinamento também milenar que a gente deixa passar, porque o sistema tapou, cegou os nossos olhos para que a gente não entendesse isso. Mas eu tô aqui hoje trazendo isso para você despertar sua mente. O que o gênio fala? Eu coloquei com a data de ontem. Por quê? A Bíblia fala assim, ó. Se você pedir, crendo que já recebeu, você já recebeu. Olha que sacada de milhões. Outra sacada de milhões. Isso aí, gente, é algo que sua mente tem que dar um salto quântico maravilhoso aí. Por quê? Quando você pede para Deus e agradece, você pediu, você fez um pedido. A partir do primeiro pedido, quando você for falar com Deus sobre o assunto, você tem a obrigação de só agradecer. Por quê que eu estou te falando isso? Porque Deus já ouviu o seu pedido. O seu pedido já está vindo, você só tem que esperar. É igual quando você vai no restaurante. Você faz o pedido, você fica toda hora falando com o garçom, toda hora faz o pedido mais de 1000 vezes, ou senta e espera. O nosso erro é esse. Pedir várias vezes. Não, gente, está errado. A gente tem que pedir uma vez. E depois, quando a gente for falar sobre esse assunto de novo, nas nossas orações, nas nossas petições, o que a gente tem que fazer? Agradecer. É igual também eu já gravei aqui em outros vídeos. Quando a pessoa vai no médico e o médico fala assim para a mulher, você está grávida, ela pega o bebê na hora que o médico fala para ela que está grávida? Claro que não, gente. Ela espera o processo, ela espera os 9 meses. É a mesma coisa a gente. Só que a gente erra, porque a gente quer tudo para ontem. O sistema nos ensinou a ser imediatistas. Olha que loucura.
e a gente acaba errando. Por isso, gente, essas são as duas sacadas de milhões. Você tem que aprender a fazer o seu pedido com detalhes, riqueza de detalhes. Se eu quero uma caneta dourada, mas que ela seja com a tinta preta, eu vou pedir uma caneta dourada com a tinta preta. Se eu quero uma caneta vermelha da cor do bocal amarelo, eu tenho que ser específica. Qualquer lugar que a gente chegue para pedir alguma coisa, a gente é específico. Por que para Deus a gente quer falar de qualquer jeito? A gente erra. E aí o pedido não vem por quê? Gente, não é que Deus não saiba o que você quer, mas você tem que se expressar, colocar para fora, porque esse foi o contrato que você assinou com Deus. A partir de hoje, escreve aí na sua agendinha. Fazer meus pedidos com riqueza de detalhes. E anota a data de hoje. E comece a prestar atenção quando você começar a fazer suas orações com riqueza de detalhes. E o segundo ponto, eu fiz tal pedido tal dia. E anota lá que você fez o pedido de tal coisa, né? Hoje eu pedi para Deus que eu quero ganhar uma caixa de bombom. Amanhã você já tem que agradecer, porque você já tem que pedir crendo que você já recebeu. E se você pede crendo que você recebeu, você recebe. Essa é a sacada de milhões desse trechinho do filme de Aladdin. Gente, depois eu vou gravar outros vídeos, porque tem várias mensagens que dá pra gente extrair desse filme de Aladdin. Não só do filme de Aladdin, mas eu vou começar a trazer mensagens aqui para vocês, trechos de filmes muito interessantes, que a gente começa a abrir nossos olhos, tá bom? Mas comentem aqui no vídeo para eu saber se vocês gostaram, para eu saber se eu posso realmente trazer mais conteúdos como esses para vocês começarem a despertar a mentalidade de vocês. E quando vocês começarem a assistir os filmes, vocês vão ficar alucinados, porque sua mentalidade, sua visão agora é outra. Nos segue, curta nosso vídeo, compartilhe e continue nos assistindo. Um beijão e fiquem com Deus.